Feche teus olhos. Oh, Espírito Santo. Feche teus olhos nesse momento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Graças te dou, Jesus. Graças te dou, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, que nesse momento, cada coração que está aqui, Senhor, venha ser aberto para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, Senhor. Oh, recapassoriandalamas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda cada um que está aqui, Senhor, a compreender a sua voz, compreender a sua palavra, Senhor. Traga luz, traga clareza, Senhor. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo. Dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, recapassoriandalamas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai do Céu, pela sua presença. Obrigado pela comunhão, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti,
rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim Obrigado, Espírito Santo. teu querer. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Faz em mim Oh, recapassori andalabas. Santos. o teu querer. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Rendido estou. Oh, Espírito Santo. Rende seu coração a Ele nesse momento. Fala pra Ele quem Ele é pra você. Fala pra Ele o quanto Ele é amado. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça, Senhor Jesus. Obrigado pela sua presença, Jesus. Sei e creio que você está aqui, Jesus. Não é culto aos homens, é culto ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode deixar. Amém? Pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Escuto que a gente vem ministrando, amém? Hoje é o terceiro culto, se eu não me engano. Está sendo ministrada a palavra, como que eu posso falar para vocês? Para alguns está sendo um pouco puxada, mas a intenção é essa mesmo. Puxada que eu digo é trazendo fundamento, sabe? Alicerce, tá entendendo? Amém? Hoje eu vou trazer outra palavra. Vai ser muito simples de compreender, amém? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios, capítulo 6, verso 12. O Espírito Santo colocou um tema no meu coração, amém? Olha o tema, igreja: destruindo os espíritos das trevas. Amém? Fala assim: destruindo os espíritos das trevas. Amém? E aonde esses espíritos estão? Amém? Vocês vão conseguir compreender pela palavra, é muito simples. Amém? Fala assim: destruindo os espíritos das trevas. Amém? Trevas é o que? É o mesmo que ignorância, falta de conhecimento, ausência de luz no entendimento. Amém? Então vocês vão prestar atenção aonde esses espíritos operam. Você está entendendo? Não é que você vai pegar uma espada, vai ser guerreando com um demônio, não é isso. Ó, espírito das trevas. Trevas é mesmo que ignorância, ausência de luz no entendimento. Amém? Ausência de luz no, como que eu posso falar? É um entendimento que não tem nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então aonde eles operam? Amém? Na mente. Que mente que é essa? Rafa, não é só das pessoas que estão no mundo. Não, talvez você está aqui na igreja e tem um espírito das trevas operando. Amém? Está te querendo, como que eu posso falar? Querendo deixar você ignorante acerca da palavra de Deus. Amém? Presta atenção. Ó, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Você viu que tem potestade, tem diversos, como que eu posso falar de palavras simples? Vou falar rasgado.
Amém? Você está vendo que tem diversas hierarquias, e essas hierarquias é tudo demoníaca. Amém? É tudo espírito contrário ao espírito de Deus. Amém? Hoje a gente vai lutar contra... Lutar não, que a gente não vai lutar. A gente vai destruir os príncipes das trevas. Amém? Pela palavra parece dar mó medo, né? Príncipe das trevas. O que vocês sentem quando vocês ouvem isso? Amém? O que é? Como perceber um príncipe das trevas operando na vida de uma pessoa? Quando a mente da pessoa está desse jeito aqui, ó. Amém? Como saber que tem um príncipe das trevas operando na mente de alguém? Como saber que tem um espírito das trevas operando na vida de alguém? É quando a mente da pessoa está desse jeito aqui. Amém? Trevas é o mesmo que ignorância, escuridão, ausência de conhecimento. Aí eu vou te fazer uma pergunta simples. Tem como você estar aqui dentro da igreja e a sua mente está desse jeito? O que vocês acham? O que vocês acham? Tem, não tem? Tá vendo? Então, antes da gente destruir, lutar pelas pessoas lá fora, tá vendo? Aqui dentro. Então, mesmo você dentro da igreja, tem como a sua mente estar em escuridão. Amém? Como que derruba esses principados? Como que destrói isso? Amém? Quero falar um pouco disso. Fala assim, trevas significa ausência de luz, escuridão, falta de conhecimento e ignorância. Amém? Então você acabou de ler que tem príncipe das trevas. Você sabia que esses príncipes das trevas, sabia que ele quer operar na vida dos cristãos mais do que na vida de quem está lá fora? Tá entendendo? Sabia que ele quer operar mais na vida de você que está sentado aqui na cadeira, ouvindo a palavra de Deus, mais do que na vida das pessoas que estão lá fora? Fala assim, por quê? Fala assim, por quê? Porque lá fora, as pessoas, algumas, não vou negligenciar, não vou falar todas, mas lá fora as pessoas já estão na escuridão. E você que vem aqui na igreja, você está vindo aqui para receber luz, amém? Você está vindo aqui para receber clareza na sua mente. Está entendendo? Então, a gente vai, fala assim, destruindo os espíritos das trevas. Eu vou fazer vocês enxergar ele aqui dentro da igreja. Você vai entender. Sabe quando a pessoa fica rejeitando o conhecimento da palavra? Quem já viu esse tipo de pessoa mesmo aqui dentro? Amém? Sabe quando vai começar, a pessoa fica sentadinha, a pessoa fica sentada nas cadeiras, fica aqui na igreja, o culto inteiro, fica na hora do louvor, fica na hora da abertura do culto, fica em tudo, fica na hora do dízimo, mas na hora da ela fica distraída. Na hora da palavra, sabe o que ela faz? Ela pega, vai se retirar no banheiro. Eu não estou falando que você não pode ir ao banheiro, não é isso, entenda, tá entendendo? Por que a pessoa começa a fazer isso? Porque esses espíritos das trevas quer que a pessoa fique na ignorância e não receba o entendimento da palavra. Está entendendo? Então esse momento aqui, amém? Já teve a ministração do louvor, a gente vai estar entrando aqui agora na palavra. Esse momento é o mais importante do culto. Não tem as 2 horas de culto que vocês vêm? Esse é o momento mais importante. Por quê? Porque esse momento vai entrando luz na sua mente, no seu entendimento. Está entendendo? Vai entrando luz. Você vai ficando, como que eu posso falar? Cada vez que você vai ouvir a palavra, o seu entendimento vai ficando iluminado. Você está entendendo? A operação desses espíritos. Primeiro eu vou te falar a operação dele, depois a gente vai entender como destrói isso. Quem já pegou a palavra para ler e não conseguiu entender nada? Quem já conseguiu? Quem já passou por isso? Você pega, você lê a Bíblia, você não entende nada. Tá entendendo? Você se sente até burro meditando na escritura. Você fala, meu Deus, eu estou lendo aqui e não estou entendendo. Isso é a operação dele. É desses espíritos. Tá entendendo? Fala assim, minha luta não é física. Por isso que eu e você não pode se enganar, igreja. Não podemos se iludir. A nossa luta é no espírito. Tá entendendo? Operações dele. Olha o que esses espíritos fazem. Ele ama a pessoa que não lê a Bíblia.
Esses espíritos das trevas, da ignorância, ele ama a pessoa que não lê a Bíblia. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Tá entendendo? Essas práticas não é só a pessoa que está lá fora não, igreja. É aqui dentro, é os cristãos. Esses espíritos amam quando você não entende a Bíblia, quando você não lê a Bíblia, quando você não medita na Bíblia. Tá entendendo? Quando você não para meditar na Escritura. Por que ele faz isso? Porque ele ama esse tipo de pessoa. Aumenta um pouquinho, por favor. Por que ele ama? Porque ele não quer que você tenha conhecimento. Está entendendo? Então aqui nesse exato momento eu só estou te trazendo clareza nesse primeiro instante da palavra, para você conseguir enxergar esses espíritos das trevas. Ele ama que você está aí sentado no culto e não preste atenção no culto, na palavra. Ele ama isso. Ele adora os alunos que vai para a escola e não presta atenção no professor. Ele ama esse tipo de coisa. Por quê? Cada vez que ele vai fazendo isso, ele vai mantendo a mentalidade da pessoa na ignorância. Tá entendendo? Igreja, luz no mundo espiritual não é isso daqui, ó. Não é lâmpada. Luz, quanto mais você ter conhecimento, mais você vai ficando consciente. E quanto mais consciente, mais você vai o quê? Se tornando em luz. Tá entendendo? Quanto está entendendo? Amém? Você está entendendo o quanto é precioso você vir aqui na igreja e prestar atenção na palavra? O quanto é precioso? Você quer ver uma pessoa sendo roubada? É quando você vem no culto e não ouve a palavra de Deus. E você não presta atenção na palavra. Você vem com diversas motivações e diversas intenções no seu coração, menos em ouvir a pá. É nisso que ele adora. Tá entendendo? Luz no mundo espiritual e trevas. Ó, o que é luz e escuridão para mim e para você? Ó, se eu apagar aqui, vocês vão identificar isso daqui como escuridão. E se eu acender a luz aqui, ó, vocês vão identificar como luz. Adivinha como isso é identificado no mundo espiritual? No mundo espiritual, uma pessoa que está em trevas é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. E quanto mais você vai se tornando, quanto mais você vai tendo conhecimento da palavra, mais você vai recebendo, na onde? Luz no seu entendimento. Você está entendendo? Então no mundo espiritual não é se chegou aqui e está aceso. Não é isso. Não é isso. É quanto mais a escritura está fazendo parte da sua forma de viver, na sua mente. É quanto mais a sua mente vai sendo renovada pela palavra de... Isso é luz. Você está entendendo? E a unção já está em vocês. Vocês vão entender o que eu vou ministrar hoje, igreja. A unção já está em vocês. Como fazer agora? O que você precisa fazer agora para vencer esses espíritos? Nesse exato momento que você acha que tem manifestações deles aqui agora? Ou não? Eles querem que você não preste atenção na palavra. Porque eles sabe o quê? Que se sua mente estiver escura e você ouvir a palavra, a sua mente vai receber luz. E esse é o desejo de Deus para você. A Bíblia diz o quê? A gente já vai ler lá na frente. Vós sois a luz do mundo. Por que esse mundo vive em ignorância? Por causa que esses espíritos cegam o entendimento das O que é escuridão, igreja? Não é que as pessoas vai estar pintada de preto, não. Não é que o céu vai estar tudo de preto, não. Não é isso. Escuridão é a pessoa que está sem a luz da palavra, igreja. É sem o conhecimento da verdade. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 4. Presta atenção, amém? Capítulo 4, verso 4. Olha o que está escrito. E o Deus desta presente era perversa cegou o que das pessoas? O entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do
da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esses espíritos, nesse exato momento, ele está cegando o entendimento das pessoas com um objetivo. Qual o objetivo que é esse? Para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus. Você está entendendo? Quantos aqui já passou por isso? Você vai ministrar o Evangelho para a pessoa fala assim: eu não quero Jesus. Por que ela fala isso? Porque o entendimento dela está escuro, está cego. Está entendendo por que ela nega Jesus? Está entendendo? O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento das pessoas, cegou a mente das pessoas. Está entendendo? E isso não é somente com pessoas que são distantes de Cristo. Tem pessoas que estão perto de Cristo e ainda continuam com o entendimento escuro. Tem pessoas que estão aqui no culto, na igreja, todo dia, e ainda continuam com o entendimento escuro. Rafa, mas por que você está afirmando isso? Lembra que eu falei? Quanto mais luz, mais você vai se tornar uma pessoa consciente. Fala assim: consciência. Esse é o meu espírito. Tá entendendo? Quanto mais você tem consciência, você é feito de corpo, alma e o quê? Espírito. A sua alma é a sua mente, é o seu entendimento. O seu espírito é a sua consciência. Tá entendendo? Uma parte do seu espírito é a sua própria consciência. Não estou falando do Espírito Santo agora, amém? É a sua consciência. E como fazer para cada dia ir desenvolvendo essa consciência? Recebendo a cada dia o conhecimento da palavra de Deus. Então, olha a operação desses espíritos. Nesse exato momento eles estão secando o entendimento. Fala assim: quando eu estou cego no entendimento, eu não consigo exercer a minha fé. Tá entendendo? Olha o sintoma: cegou o entendimento dos descrentes. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você consegue despertar a sua fé. E quanto mais ignorância, menos você usa a sua fé. Você viu como que é simples? A fé vem pelo ouvir a pregação. Igreja, quanto mais você vai ouvir na pregação, mais você vai tomando conhecimento de quem Deus é. E mais você vai executando a sua fé nele. Mais você confia nele. Está entendendo como que é simples? Então, quando você vê uma pessoa descrente, não é que ela está descrente porque ela quer. É porque o entendimento dela está em escuridão. Está entendendo? Está em escuridão. Alguma falha ali deu no entendimento dela. Está entendendo? E isso fez com que ela não veja a luz do Evangelho. Vocês estão entendendo como que é simples? Então esses espíritos, ele não mexe com o seu corpo. Amém? Os espíritos das trevas, ele não vem aqui, não bate na sua matéria. Ele não bate nisso daqui. Ele não bate nisso. Ele cega você aqui, no seu entendimento. No seu entendimento. Tá entendendo? E vocês já estão cheios da unção de Deus. A unção habita em vocês. Vocês vão entender agora. Creio eu que por essa palavra você vai entender como dissipa, como destrói esses espíritos. Não é na vida do próximo. Não é no próximo. É na gente mesmo. É na gente. Tá entendendo? Você vê hoje em dia muitas pessoas com muita manifestação do Espírito Santo operando nela. Isso é grandioso, igreja. O Espírito Santo vir tocar você. Isso é incrível. Você sentiu o poder, você sentiu a quentura, você sentiu o arrepio, você falar línguas estranhas. Igreja, eu amo falar em línguas estranhas. Eu amo falar essas línguas. Tá entendendo? Mas essa unção está em você. Agora você precisa tomar noção de uma coisa. Essa unção que está em você vai querer te trazer conhecimento. Não podemos mais viver em ignorância. Essa unção que você recebe, ela quer desenvolver para que você cresça no conhecimento de Deus. Amém? Abre sua Bíblia em Oséias. Vocês vão conseguir compreender. Oséias capítulo 4. Só um minuto, deixa eu achar.
Oséias capítulo 4. Só um minuto. Vocês acharam, igreja? Amém? Oséias capítulo 4, verso 6. Olha o que está escrito. Eis que o meu povo está sendo arruinado, ou está sofrendo, porque lhe falta o quê? Do quê? Da palavra. Amém? A Bíblia de vocês não deve estar isso, né? Ó, vou ler na minha para vocês compreenderem. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vós esquecestes da lei do teu Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Olha como que é simples, olha o que esse verso está explicando para a gente. Esse povo começou a fazer o que com a lei de Deus? Negligenciar. O que é negligenciar? Eles começaram a rejeitar a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Ó, a palavra de Deus. Então o povo começou a negligenciar o conhecimento. O povo começou a rejeitar o conhecimento. Aí esse verso aqui é o próprio Deus usando a boca de Oséias, falando com Oséias. Disse assim: Oséias, sabe por que o meu povo está sofrendo? Porque lhe falta o conhecimento da palavra. Tá entendendo? E quantas pessoas hoje em dia vêm na igreja, está aqui todo culto e ainda negligencia o conhecimento. Igreja, a unção sem o conhecimento, você vai continuar sendo ignorante. Tá entendendo? O poder de Deus não te traz conhecimento. O poder de Deus te traz cura. O poder de Deus te traz restauração. O poder de Deus expulsa a dor de cabeça. Tá entendendo? A línguas estranhas edifica você mesmo. Tá entendendo? Se você não compreender isso, então é o poder e o conhecimento, é a unção e o conhecimento. Tá entendendo? A unção por si mesma, ela não vai te trazer conhecimento. Vocês estão entendendo? E a unção já está em você, que é o próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito já está em vocês. Você viu? Eu e você hoje em dia, nos dias de hoje, não podemos fazer igual esse povo. O contexto aqui explica tudo certinho, eu não quero entrar lá. Tá entendendo? Esse povo começou a rejeitar o conhecimento do próprio Deus. Tá entendendo? E isso foi lhe trazendo o quê? Sofrimento. Foi lhe trazendo ruína, destruição. Está entendendo? Mas Deus estava querendo falar o quê para eles? Meu, pega a Torá, pega a lei, medita nessa lei de dia e de noite. Está entendendo? E o povo começou a rejeitar. Hoje em dia, sabe como você rejeita a palavra de Deus? Sabia que tem como você rejeitar a escritura, tendo ela na sua mão? Sabia? Sabia? Você já percebeu que na hora da palavra parece que vem, sabe? Não, igreja, esse é o momento mais importante do culto. Sabe para que você vem aqui no culto ficar 2 horas? Tá entendendo? Sabe o momento mais importante? Qual que é o momento mais importante de um aniversário? Qual que é? Não é o momento do bolo? Não é o momento do bolo? Sabe qual que é o bolo aqui da igreja, do culto? Esse daqui, ó. É o momento da Esse é o momento de bater o parabéns. Tá entendendo? E as pessoas hoje estão rejeitando isso. Você está entendendo o perigo? Elas estão rejeitando isso. Se você rejeitar a igreja, se você rejeitar a palavra de Deus, se você rejeitar a escritura, você vai continuar na ignorância. E quem está operando por trás da ignorância? Os espíritos das trevas. Tá entendendo? Quantos aqui já ouviu? Eu não quero nem falar isso. Tem membro que comenta até com outro assim, sabe? Na hora da palavra é muito chato. Na hora da palavra é muito, sabe? Na hora da palavra. Igreja, a última viagem que eu fiz com o apóstolo e com o pastor Igor, a gente foi lá em Belo Horizonte. Igreja, chuta quantas horas o apóstolo que a gente ficou ministrando. No mínimo, eu estou chutando baixo, no mínimo 12 horas de ministração. No mínimo. E adivinha como que a gente ficava? Cada vez cada um fala por si. Nesse momento eu vou falar por mim. E adivinha como que eu fiquei no culto? Cada vez eu queria ouvir mais. Cada vez eu desejava receber mais conhecimento. Tá entendendo? E às vezes a gente vem no culto, fica 2 horinhas e acha a palavra puxada. Igreja, é isso daqui que te fortifica. É a palavra.
Está entendendo? A unção já habita em vós. O Espírito de Deus já habita em você. Você já recebeu Jesus. A graça já está sobre você. Mas agora, ó, palavra de Deus. Conhecimento da escritura. Não estou falando conhecimento do mundo. Não estou falando isso. Estou falando conhecimento de você perceber como arruma uma peça de carro. Não é isso. Estou falando aqui, ó, conhecimento da palavra. Você viu em Oséias o que estava escrito? Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo compreender, igreja? Amém? Você está vendo? O quanto é necessário eu e você receber o quê? O conhecimento da palavra. Isso é libertador. O que liberta? Conhecereis o quê? A verdade. A verdade liberta. Liberta o quê? Ó, liberta a sua mente das trevas e coloca o quê no seu entendimento? Luz. Você está entendendo? As pessoas pensam que a libertação da palavra é assim, ó. Alguém vai vir aqui no culto algemado, não é isso. Não é que uma pessoa vai vir aqui algemado e ele vai ouvir a palavra e vai quebrar o gema. Não é isso. Vai libertar a pessoa da ignorância. Tá entendendo? Os princípios mal que foi injetado dentro da mente. Isso é libertação. Então eu e você precisamos o quê? Conhecer a verdade. Fala assim, como vencer? Fala assim, como vencer esses espíritos da ignorância? Fala assim, iluminando o nosso entendimento. Fala assim, iluminando o nosso entendimento. Abre sua Bíblia, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 16. Efésios, capítulo 1, verso 16. Olha o desejo de Deus, amém? Aqui é a oração do apóstolo Paulo pelos homens de Efésio, amém? Éfeso. Olha o que está escrito, Efésios, capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, recordando-me de vós em minhas orações. Ou seja, no momento de comunhão, no momento da oração dele, ele se recordava dos homens de Éfeso, amém? Aí ele estava orando, intercedia pelos homens. Verso 17, olha para que ele intercedia: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o quê? O espírito de sabedoria e de revelar no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Olha o verso 18. Ora ainda para que os olhos do vosso entendimento sejam o quê? Iluminados. A Bíblia de vocês está muito diferente? Ou não? Está muito diferente? Vai lá no verso 18. Está escrito como a de vocês? Verso 18. Isso. Amém? É tendo iluminado o quê? O olho do vosso entendimento. Então o desejo de Deus, qual que é o desejo dele? Que eu e você tenham o entendimento iluminado, lúcido, clareza. Tá entendendo? Luz na mente, clareza na mente, clareza no entendimento. Esse é o desejo de Deus para todos os cristãos. Tá entendendo? Então como vai fazer isso? Rafa, você está ministrando, eu entendi. Mas como que ilumina o entendimento? Como que iluminar? Como faz para iluminar o entendimento? Se eu tivesse com a mente em trevas, como que ilumina, Rafa? Como que eu venço esse espírito? Lembra qual que é o tema da mensagem? Destruindo os espíritos da ignorância ou das trevas. Amém? Como faz para vencer isso? Rafa, como eu percebo que ele está operando em mim? Como faz para vencer isso? Vocês prestaram atenção nessa oração de Paulo? Ele orou para que as pessoas tivessem o entendimento iluminado. Essa é a minha oração hoje por cada um de vocês. Minha oração hoje por cada um de vocês é que o entendimento o olho do vosso entendimento seja completamente iluminado. Completamente iluminado. O desejo do Espírito de Deus é esse. Que vós tenham o entendimento iluminado. Que vocês tenham luz no entendimento. Amém?
Fala assim, 2 formas para vencer esses espíritos. É muito simples. Um já está em você. O outro vai depender de a partir de hoje. É muito simples. Um já está em você. O outro vai depender de você a partir de hoje. Está entendendo? Amém, igreja? Um já está em você. Agora o outro vai depender de você. Vai depender da sua atitude a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de hoje? Abre sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Oh, Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Igreja, olha aqui. Presta atenção. Primeira coisa que eu e você precisamos entender. A gente nunca vai ser livre da ignorância sem essas 2 coisas. Primeira coisa, fala assim, unção. Amém? É o que a gente vai ler agora. Sem a unção de Deus você não Por quê? Porque a batalha é espiritual. Sem a unção de Deus você vai pegar a Bíblia, você vai sentir sono. Sem a unção de Deus você não vai sentir desejo de ler a Bíblia. Tá entendendo? Quantos aqui já foi ler a Bíblia e sentiu sono? Foi desfalecendo? Posso ouvir um amém? Tá entendendo? Quantos aqui nem sente desejo de pegar a Bíblia? Não precisa levantar a mão nessa parte. Mas é só para mostrar para vocês. Você tá entendendo? Sabe por que eu tô mostrando isso? Porque para te mostrar que sozinho você não consegue. Sozinho ninguém consegue. Eu não consegui sozinho, ninguém consegue sozinho. Tá entendendo? Por quê? Porque é uma luta espiritual. Assim como o espírito das trevas. Assim como, aqui eu vou só ilustrar. Mas sabia que isso daqui acontece? Só vou mostrar como que é a batalha no espírito. O Paulo pega a Bíblia. Aí ele começa a ler. Leu 2 versículos. Igreja, você já viu as pessoas no culto? Bocejando? Toda hora, somente é na hora da pá. Percebe? É somente na hora da pá. Porque o sono só vem na hora da palavra. Por quê? Igreja, você pode ter dormido 24 horas. Você pode ter dormido 12 horas no seu dia. Você pode ter tido o maior descanso de sono possível. Mas na hora que você pegar a Bíblia, o sono vai tentar vir te alcançar. Você pode ter, eu posso ter dormido bem a noite inteira, descansei durante a tarde, aí dá 9 horas da noite, quer saber, eu vou meditar 5 minutinhos na palavra. Só de você pegar a palavra já começa. Tá entendendo? Isso é espiritual. É espiritual. Só não consegue perceber quem não quer, igreja. É espiritual a batalha. É espiritual. Por isso que eu estou te mostrando. Só te mostrei isso para te falar, sabe o que? Sozinho eu e você não consegue. Por isso que Deus te deu essa, como que eu posso falar? Meu Deus, esse vulcão dentro de você. Sem Ele, eu e você não consegue ler a Bíblia. Sem a unção, você não consegue entender a Bíblia. Nós não conseguimos. Isso é com todo mundo. Você pode ser pastor, você pode pregar durante 20 horas. Você lê a Bíblia sem o Espírito Santo, é burrice. Ler a Bíblia sem comunhão com a unção não funciona. Tá entendendo? Vamos ler o verso 27, só para vocês entenderem. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira e não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre o quê? Sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensina. Igreja, não tem um momento que você recebe a unção aqui no culto? Essa unção não é passageira, não é momentânea.
Tá entendendo? E você precisa desfrutar dessa unção quando você for ler a Bíblia. Senão você não consegue despedaçar fala assim, jugo. Tá entendendo? Quando você pega a Bíblia, automaticamente vem um jugo, um peso. Tá entendendo? E somente através da você consegue despedaçar o jugo. Está entendendo? Então a unção está na onde? Em você. Lembra que eu falei, 2 chaves aqui. Já está em você. Uma já está em você. Então a unção que está em você, você precisa começar, fala assim, utilizar. Tá entendendo? O que adianta eu dar uma Ferrari para você se você não anda de carro? Vai adiantar de alguma coisa? Vai ficar lá parado. A mesma coisa é a unção que você recebe. A unção está em você. E você precisa aprender a usar ela. Tá entendendo? A usufruir dela. A unção está aqui, igreja, nesse momento. Eu sei que sabe? Estou entrando mesmo para você sair daqui com clareza. A unção está aqui, igreja. A unção, sabe? É esse aroma gostoso que fica no ar fluindo. Tá entendendo? É esse aroma. Tá aqui agora. Ela é como sabe? Um linho fino, bem sensível. Os corações sensíveis pega ela já no ar. Amém? Mas por que eu estou querendo falar isso? Porque sem a unção você não consegue despedaçar o espírito da ignorância. Você não consegue. Você vai ler a Bíblia, você vai sentir sono, peso, e automaticamente você vai precisar, você vai necessitar da unção de Deus. Que está na onde? Quanto a vós outros, a unção que dele permanece em quem? Permanece em você. Fala assim, a unção está em mim. Em mim. Tá entendendo? A unção está em você. Não está está em você. Que unção que é essa? Qual que é a unção? O Espírito Santo. Então, ou seja, quando você for ler a Bíblia, você precisa, antes de ler a Bíblia, ter uma intimidade com o Espírito. Senão a unção não vem. É o Espírito sobre você. O Espírito não já está em você? Mas quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, a presença real do Espírito Santo vem até você. Ele habita em mim, mas a presença dele vem. Tá entendendo? Como é diferente? Então quando você for ler a Bíblia, é um conselho meu aqui, não faça isso sozinho. Você não vai conseguir. É muito simples. Não leia a Bíblia sozinho. Tá entendendo? Então você recebeu a unção para quê? Para você ler a Bíblia junto com ele. Quem já viu? Você já ouviu essa frase? A Bíblia é o único livro que a gente consegue ler junto com o autor. Eu especificamente, toda vez que eu vou ler a Bíblia, isso daqui é uma das intimidades. Eu pego uma cadeira, sento na mesa, pego outra cadeira e começo a ter comunhão com ele. Senta aqui, Espírito Santo. Me ajuda a ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, Espírito Santo. Espírito Santo, não estou entendendo esse versículo aqui. O que está escrito? Está entendendo? Aí você recebeu uma unção, mas você não pratica isso. Está entendendo? Como que eu posso falar? Como desenvolver a unção que está em você? É você ter intimidade. É o que você, um exemplo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Mas como assim? Não estou entendendo nada. Espírito Santo, me ajuda. Não estou entendendo a Bíblia. Um dos maiores desejos do Espírito Santo é que você entenda a Bíblia. Jesus falou: o que eu falo agora vocês não mas entenderá por que depois? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo para cá, para a terra. Mas quando ele está aqui, está entendendo? E você recebeu uma unção, ela está com você, que é o próprio Espírito eu não vou perguntar isso para escandalizar, mas você, quando vai ler a Bíblia, você lê com ele? Não precisa responder para mim. Você usufrui da unção que está em você?
Senão você não vai conseguir entender. Lembra que eu falei, a batalha é espírito? Se você não convidar o Espírito Santo para ler a Bíblia, automaticamente o espírito das trevas vai tentar se aproximar. Viu como que é simples quebrar o jugo? Igreja, entende essa palavra que eu estou ministrando? Adivinha quem me ensinou? Nossa, mas a palavra, o Espírito Santo é o mesmo que está em você. Você viu? Rafa, mas como você faz para pregar? Ele, o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer ministrar para a igreja hoje? Eu não sei, mas é você que vai ministrar. O que você quer falar com o povo hoje? Tá entendendo? Aí tem hora que eu leio a Bíblia aqui, testifica no coração de um, testifica no outro. Por quê? Porque é Ele que já estava ministrando no seu coração lá também na sua casa. É Ele. Tá entendendo? Agora fala assim, intimidade é uma chave. Antes de ler e meditar na Escritura. É que depois essa pregação vai ir pro áudio, mas eu queria que as pessoas também estivessem vendo a imagem. Tem pessoa que acaba de chegar do serviço, a mente da pessoa, sabe como que tá? Preocupada, agitada, elétrica. Aí ela já fala, quer saber, vou meditar. Fala comigo, Senhor. Não é assim, igreja. Tem um momento de comunhão com Ele. Fala para Ele como foi seu dia, o que está acontecendo. Depois você medita na palavra. Você está entendendo? Então a unção está sobre você. Para que essa unção está sobre você? Porque ela quer te desenvolver, ela quer te capacitar. Uma das características da unção fala assim, capacidade. Fala assim, capacidade. Não está entendendo? Um exemplo. Vem uma pessoa aqui que ela quer ministrar a palavra, mas sem a unção ela não tem capacidade. Mas quando ela recebe a unção, ela vai por meio da e a unção capacita. É a unção de Deus que capacita, o próprio Espírito Santo. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Tá simples, tá claro, não tá? De verdade. Então, lembra que eu falei? Uma já está em você, que é o Espírito Santo. Agora eu vou acrescentar mais uma, mas essas duas coisas vai depender de você. Você já recebeu a graça de Deus aqui. Quantos de vocês já recebeu a graça? Você já recebeu essa graça, o Espírito Santo. Mas agora você vai precisar do quê? Ter intimidade com Ele e depois fala assim, meditação na palavra de Deus. Abre sua Bíblia, Salmos. Olha como que é simples, igreja. Salmos capítulo 1. Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus. Salmos capítulo 1, verso 2. Fala assim, a graça eu já recebi, mas assim como Jesus crescia graça e também no conhecimento, assim também eu preciso crescer. Lembra o culto passado que foi ministrado? De alimento sólido e de alimento leite? Tá entendendo? Como você vai ir para o sólido? Crescendo nessas duas coisas, na graça e no conhecimento. Olha o que está escrito, verso 2. Ao contrário, Espírito Santo. Vamos ler a partir do verso 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Verso 2. Olha o prazer desse homem, igreja. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de... Presta atenção aqui agora. Quem lembra que o Espírito habitava em Davi?
Salmo 51, verso 11. Senhor, não retire de mim a sua presença e não afaste de mim o teu Espírito. Quando Davi disse isso, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Quando Davi disse isso, o meu prazer não está se sentar nas rodas dos escarnecedores, não está estar na reunião dos ímpios. Essas três coisas que vocês leram, tá entendendo? O meu prazer não está nisso, mas o meu prazer está em meditar na lei do Senhor. E nela eu, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o obreiro, nela eu individual, medito nela de dia e de. Está vendo que ninguém vive do conhecimento do outro? Está entendendo? Nela eu, oh Espírito Santo. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Está entendendo? Você acha que ele ia meditar sozinho? Você acha que se ele meditasse sozinho, ele não ia sentir sono, ele não ia sentir jugo, ele não ia sentir peso? Mas ele meditava com uma pessoa. Que pessoa que é essa? Que unção que ele meditava? Com o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que ele meditava. Por isso ele falou, na sua lei eu medito de dia e de noite. Está entendendo? Quando você está meditando na lei de Deus, pelo Espírito de Deus, ao invés de você sentir sono, você começa a sentir satisfaz, porque essa palavra aqui, ela é vida, ela é saúde para os nossos ossos. Está entendendo? Na sua lei eu medito de dia e de noite. Está entendendo? Que é individual. Lembra que eu falei? Uma vai depender de você. A unção está em você. Mas agora você precisa do quê? Conhecimento. Ninguém vive do conhecimento do próximo. Ninguém vive. Você pode receber o conhecimento da boca do próximo. Pode te ajudar? Pode. Ajuda, Rafa? Ajuda bastante. Oxe, eu continuo recebendo conhecimento dos homens de Deus até hoje. Creio eu que o apóstolo, todos os pastores recebem um conhecimento do outro, porque isso serve para a edificação da toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Está entendendo? Mas agora eu também, no meu indivíduo, eu também preciso meditar. Eu também preciso ter prazer nessa lei. Está entendendo? Se eu não fazer isso, se eu não for meditar na palavra, a unção não flui. A unção fica paralisada. Está entendendo? Fica paralisada. Quando você começa a meditar, Deus começa, como que eu posso falar? Abrir janelas para você, espiritual. E você começa a compreender a Bíblia. Você começa a compreender coisas do Espírito. Está entendendo? Você começa a compreender coisas espirituais. Você começa a compreender coisas que traz vida para a sua alma. Está entendendo, igreja? Então a unção está em você, mas você precisa agora desenvolver ela. Como desenvolver? Vai meditar na palavra. Busque a palavra. Busque a palavra, procure a palavra. Tenha um anseio, tenha um desejo de meditar. Está entendendo? Mas isso é indivíduo. Eu não posso forçar você a isso. Eu não posso. Igreja, o culto de 2 horas é raso. O conhecimento que Deus quer levar vocês. Coisas grandes e firmes. É coisas pequenas? Coisas grandes e firmes. Que vocês ainda, eu também não sei. Coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas como vai ser revelado? Por meio da meditada junto com com a unção. Então quantos de vocês aqui já receberam a unção? Tá entendendo? Então a unção faz você crescer fala assim, graça. Mas vai faltar o que para você? Vai faltar algo, não vai? O conhecimento. Espírito Santo. Abre sua Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas. Quantos aqui querem imitar Jesus? Não sou eu, amém? Quantos querem imitar Jesus aqui? Vamos imitar o nosso Senhor, nosso amigo Jesus. Lucas capítulo 2, verso 40. Olha como que o menino crescia. Amém?
Já estou até te mostrando, igreja. Graça. Olha aqui, igreja. Antes da gente ler, olha aqui, presta atenção. Sabia que muitos de vocês já estão transbordando de graça? Vocês sabiam disso? Sabia que muitos de vocês aqui estão transbordando de graça? Até o tutano, como diz a obreira Simone. Sabia que muitos de vocês estão transbordando de graça? Mas por que não avança? Mas por que não vai? Mas por que não consegue avançar? Você viu? Jesus, igreja, se ele estivesse crescendo somente na graça, você acha que ia dar certo? Muitos de vocês aqui estão cheios de graça. A conexão com vocês é tão forte. Não por mim, mas pelo Espírito Santo. Cada um de vocês aqui, se vocês tocar em outra pessoa, a pessoa cai no chão, pelo poder de Deus. Por causa da energia que está em vocês. Por causa da graça que está em vocês. Por causa da unção que habita em vocês. Você está entendendo? Mas e agora? O que falta? Para você romper, para você avançar, para você caminhar pelo Espírito. Você viu? Falta o quê? Falta o quê? Conhecimento, né? Mas por que muitos rejeitam conhecimento? Tá vendo? A pessoa está ciente. É mesmo, cheio da graça eu já estou. Mas agora falta o quê? Conhecimento. Mas por que na hora do conhecer a pessoa rejeita? Por que na hora da palavra a pessoa fica dispersa? Igreja, o nosso ministério, Deus trouxe muita glória, muita unção por meio da vida do apóstolo. Muita glória, muita unção. Mas agora eu e você vai ter o nosso papel também. Você viu que o apóstolo foi um canal, trouxe a graça, trouxe a unção pra gente. Tá entendendo? Mas e agora? Vai faltar o quê? Não sou eu. Vamos ler. Acharam? Verso 40? Olha o que diz. Eu sei que pode estar um pouco diferente da de vocês, mas é o mesmo objetivo. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre. Como que está a Bíblia de vocês? Tá com... Viu? O menino crescer, que menino que é esse? Não precisa nem entrar no contexto aqui, amém? É Jesus. Então Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus na terra, ele teve que praticar esse princípio. Que princípio? Crescia na graça e no conhecimento. E vocês estão cheios de graça. Vocês estão cheios de graça. Rafa, mas você não está comigo. Mas não é isso, né? Eu não estou falando que vocês não meditam. Eu não estou falando isso. Eu só estou querendo acrescentar sobre a vida de vocês. Você viu? É uma, como que eu posso falar? É uma conexão. A graça sem o conhecimento não flui. O conhecimento sem a graça não flui. Tá entendendo? Vocês mesmos já prova disso. Quantos de vocês já viram pastores subir, ministrar cheio de conhecimento, mas falta graça? Tá entendendo? E alguns sobem cheio de graça, mas falta o conhecimento. Você viu que é uma conexão? É uma conexão. Toda vez que eu subo para ministrar, o conhecimento ele já me deu antes. Mas eu me conecto com o que quando eu subo? Eu não me conecto com a igreja. Eu não me conecto com a pessoa que está me olhando bravo. Não é isso, eu não me conecto com a face de ninguém. Igreja, feche seus olhos, amém? Vamos orar ao Espírito de Deus. Eu me conecto com a graça de Deus. Com a graça. Tá entendendo? Eu olho somente para somente para a unção que está em mim. Você está entendendo como que é básico e simples? Você está entendendo? É uma via única, igreja. É uma via única. Está entendendo? Vocês aqui agora estão recebendo o quê? Mas esse ambiente aqui está cheio de graça de Deus. Cheio de graça. Está entendendo? Mas eu sei que fica assim. Por quê? Porque o conhecimento. Está entendendo? É o conhecimento que vocês estão necessitando. A graça vocês já recebeste. Já recebemos a graça. Mas e agora? Vamos desenvolver essa graça? Vamos desenvolver?
junto com o conhecimento, igreja. Sem isso, você não consegue avançar. Você não consegue avançar. Imagine como que era se eu subo aqui cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, e eu não tenho um entendimento da palavra. Como que ia ser? Como que ia ser? Quem lembra, os mais antigos vai lembrar, Carol, o Elton, o pastor Douglas, o pastor Miriam. Subia um obreiro para pregar antes, como que eles ficavam? Rakata passou, repa. Não era assim? Não era assim? Ou seja, estava faltando o que ali? Por quê? A graça a pessoa já tinha. A graça a pessoa já tinha. Tá entendendo? Mas ela subia no altar, faltava o que nela? Tá entendendo? Vocês estão compreendendo? Tá simples. Então é uma via, como que eu posso falar? É duas vias, mas essas duas vias vai se tornar uma via única. É o conhecimento e a graça. É o conhecimento e a graça. Eu e você precisa ser fortificado nisso, precisa crescer nisso, na graça e no conhecimento. Você está entendendo, igreja? Como que é simples e claro? Abre sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 1. Bem lá no comecinho. Josué capítulo 1, verso 8. Versículo 8. Para aí, não leia ainda, olha aqui, igreja. Igreja, quando eu e você medita na palavra, junto com o Espírito Santo, junto com a unção, adivinha como que seu entendimento vai ficando? O Espírito de Deus vai abrindo janela no seu entendimento. Ele vai iluminando o seu entendimento. E ele vai te trazendo com si acerca da escritura. Aí você, como que eu posso falar? Você sai daquele modo inconsciente, daquele modo ignorante, e você entra na lucidez, na consciência. Aí agora eu te falo, Rafa, mas tem como o Espírito Santo fazer isso sem meditar? Só se for pela glória dele mesmo. Porque uma pessoa que não medita, os filhos de Deus têm prazer neste livro. Os filhos de Deus têm, como que eu posso falar? Sem a palavra eles não vivem. Você está entendendo? Então quando eu e você, como que a unção vai desenvolvendo dentro de você, a unção já está em você. E aí você vai meditando na escritura, e o seu entendimento vai sendo seu entendimento vai sendo clareado, iluminado, e a sua consciência, cada vez mais você vai ficando mais consciente. Você viu? Então como que a consciência cresce? Como crescer no Espírito? Esses dois segredinhos, que não é segredo para nenhum de vocês. Meditando, junto com a unção, e o Espírito Santo vai acrescentando. Você vai ficando ainda mais consciente. É acordado. Amém? Quantos de vocês já sabem? Eu já falei aqui, se eu não me engano, que o nosso cérebro é dividido em 3 partes: o inconsciente, o modo consciente e o subconsciente. Para os filhos de Deus, não podia mais existir o inconsciente. Por quê? Quando você vai meditando na palavra e a unção de Deus vai te ajudando, você vai ficando cada dia mais consciente. E o mundo, como vive? Agora eu vou falar um pouco do mundo. E as pessoas do mundo, não parece que a cada dia mais eles estão dormindo para a realidade? Não parece? Tem pessoa que eu vejo e eu falo, meu Deus, como que ela está inconsciente das coisas, Jesus? Está entendendo? Parece que as pessoas não estão vivendo no modo automático, no inconsciente, porque de fato elas estão. De fato elas estão. Está entendendo? Só igreja, o que está reinando sobre esses dias é 2 tipos de pessoa que está governando esse mundo: as pessoas conscientes e as pessoas inconscientes. Mas as pessoas inconscientes, elas são governadas, elas não governam. Tá entendendo? Como que eu posso falar de um modo simples para vocês verem? Hoje em dia, você consegue, só para vocês identificar, vou falar uma frase natural aí que o mundo diz aí fora: existe mais pessoas inteligentes ou burras?
que vocês acham? Existe mais pessoa inteligente ou burra? Tá entendendo? Qual que é o sinônimo? Como que é, meu pai? O sinônimo. Como que é a palavra, Jesus? Fala, pode falar. Não tá saindo. Qual que é o sinônimo? Ok, mano, não tô conseguindo. Espírito Santo, eu vou falar essa frase agora. Como que é? Sinônimo. Amém? O sinônimo. Qual que é o sinônimo da burrice? A inconsciente. A pessoa não tem informação de nada. A pessoa não conhece nada. A pessoa não entende nada. Tá entendendo? Ou seja, ela tá vivendo no modo inconsciente. E as pessoas inteligentes? Tem pessoas, igreja, que nem tem conhecimento muito grande. Tem um conhecimento tão pequenininho. E ela já se sente inteligente. Agora imagine você com o Espírito Santo e com a paz. Você vai viver consciente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que a gente não é mais dos que dormem. As pessoas quando vivem no modo inconsciente, parece que elas estão Quando você está dormindo, você fica consciente ou inconsciente? Inconsciente, você está dormindo. Por isso que Paulo disse lá na frente: nós, a igreja de Cristo, já não somos mais dos que dormem. Por quê? Porque a gente agora vive no modo consciente. A gente entende, a gente conhece todas as coisas. Por causa da unção, igreja, e da palavra. Vocês acharam? Josué capítulo 1, verso 8. Olha o que está escrito. Glória a Deus, achei. Josué capítulo 1, verso 8. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, e medite nele de dia e de... Olha para que você vai meditar. Para que tenhais o cuidado de agir em conforme com tudo nele estáis, e deste modo você será o quê? Vitorioso em todas... Olha, igreja, meu Deus, que glória. Tá entendendo? Você viu? Então qual que é o caminho da prosperidade? Qual que é o caminho de você ser bem sucedido em todas as coisas? Tem como te revelar algum segredo? Tá aqui. É como se, olha o que Deus fez com a gente, de tão bondoso que Ele é. É como se Ele saísse um pênalti, Ele já deixou a bola na marca da cal, já deixou sem goleiro, porque Satanás já foi derrotado, não tem mais goleiro, porque a gente já somos mais do que vencer. Satanás já está debaixo dos nossos pés. Não tem mais. Aí Deus falou o quê? Ó, só chega e chuta e faz o gol. Olha o caminho de prosperar aqui, igreja. Tem gente que pensa que a força do braço é isso, é aquilo. Aqui é o caminho. Medite neste livro de dia e de noite, para que você cumpra essas coisas conforme tudo nele está escrito. E depois, ó, e deste modo você será vitorioso e você será bem sucedido em toda... Tá entendendo? É simples. Você viu? Mas agora fala assim, eu só consigo. Fala assim, eu só consigo meditar por meio... Fala assim, por meio da unção. Tá entendendo? Sem a unção você somente vai ler esse livro e você só vai entender de forma racional. Agora com a unção você entende no... Como que eu posso falar? Você entende em todos os níveis. No nível do espírito, você entende do modo racional, você entende em todos os níveis, por causa da unção. E através disso você vai o quê? Receber o quê no seu entendimento? Clareza, luz. Luz, fala assim, luz. Quando vocês ouvem aquele verso, que você é luz do mundo e sal da terra, o que você acha? O que é? A Bíblia não fala, Jesus não diz, vós sois a luz do... Porque esse mundo já está vivendo em em trevas, inconsciente, dormindo. Mas vocês não. Vocês sois a luz do mundo. Você viu? É simples. O que é viver como luz? É você viver sempre a cor consciente. Você entende coisas que as outras pessoas não Você conhece a verdadeira verdade da palavra. Ó, não quero entrar nesse assunto, só vou pincelar para vocês entenderem. Não está soando aí um sinal de guerra? É novidade isso para mim e para você? Porque nós já está por causa da Você viu? Para eles é sinais do que? De horrores, de temor. Para a gente é sinal do que? Motivo de alegria, porque o nosso Salvador está voltando.
Por causa da paz. Isso é viver lúcido. Você viu? Alguns estão com temor porque não entende, mas nós não. Para a gente é motivo de graça, de salvação. Jesus, o nosso Salvador, está voltando. Isso é motivo de graça. Regozijai, regozijai, regozijai. Isso é motivo de alegria. Tá entendendo? Não é coisa passageira, é motivo de alegria. Fala assim: Deus é luz, Deus é amor, Deus é bom, Deus é benigno. Mas uma das suas características também é que Ele é luz. O que é luz? Deus é consciente de todas as coisas. Deus é luz, igreja. Luz. Abre sua Bíblia, 1 João. 1 João capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Espírito Santo. 1 João. Olha o que João declarou pra gente. João capítulo 1, verso 5. Todos achou? Amém? E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Ou seja, ele ouviu de Jesus e também ele ministra assim como Jesus ministra. E a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Jesus. E a mensagem que de Jesus ouvimos e pregamos a vocês é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é o quê? Luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Quem já leu também que para Deus, aos olhos de Deus, tudo é patente, tudo é luz. Tanto as trevas como a luz, tudo é luz para Deus. Tudo é patente aos olhos de Deus, porque Ele é luz. Está entendendo? Nele não há sombra do quê? De trevas. Em Deus não há trevas. Está entendendo? Ele é luz. Está entendendo? Por que você acha que no ambiente profético os corações das pessoas, como que eu posso falar? Começa a saltar para fora. Porque tudo fica patente. Porque tudo é patente aos olhos de Deus. Porque o próprio Deus é o quê? Luz. E eu e você também. É só Deus que é luz? Por que você acha que Ele disse? Você é a luz do mundo. Você, Vinícius, é a luz do mundo. Está entendendo, igreja? Nós precisamos viver como luz neste mundo de trevas. Mas como você vai viver como luz? Não é pegando uma lâmpada, não é acendendo uma vela. É a cada dia mais você tomando conhecimento da palavra de Deus e desfrutando a cada dia da unção de Deus. Olha que lindo, igreja. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: que Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas. Olha o verso 6. E se afirmamos que temos comunhão com Ele, aqui está falando de mim e de você. Se eu e você afirma que tem comunhão com Deus, olha como a gente deve andar. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos o quê? Mentirosos. E não praticamos a Verso 7. Se no entanto andarmos na onde? Na luz, como Ele está temos a plena comunhão um com os, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Então como que faz? Vocês já entenderam aqui que os filhos de Deus têm que caminhar na luz. Como faz para você caminhar na luz? Ficando consciente a cada dia. Porque a cada dia, se você ficar mais consciente, você vai andar pelo Espírito. Não pelo espírito das trevas, da ignorância, mas pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Você viu como que é simples? Então tem as características, tem o modo, como identificar um filho de Deus e um filho das trevas. Só você ver se a pessoa está andando ignorante. Só você ver se a pessoa está andando debaixo disso, de treva, de escuridão. E o filho de Deus, se ele está caminhando na luz. Na luz. Amém? Abre Mateus 5 e a gente encerra. Mateus capítulo 5, verso 14.
Fala assim, característica dos filhos de Deus. Fala assim, ele sempre vive consciente, acordado, lúcido. Tá entendendo? Fala assim, entendimento iluminado pela palavra de Deus. Está entendendo? Amém? Olha o que está escrito no verso 14. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois o quê? Quem é a luz do mundo? Só aí, não precisa ir mais avante. Quem é a luz do mundo? Não é mais Jesus. Agora é Jesus nesse exato momento ele já está lá no céu. Mas ele deixou um tesouro dentro de você. E esse tesouro quer te fazer a luz do mundo a cada dia. Está entendendo? Eu e você, fala assim, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Fala assim, eu não posso viver na ignorância. Amém? Porque eu, fala assim, porque eu sou a luz do mundo. Amém, igreja? Compreenderam como que é simples? Então, pratique isso. A unção já está em você. Agora cresça no conhecimento. Cresça no conhecimento. No nome de Jesus, a unção já está em vocês. Amém? Se coloque de pé, feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Vamos desfrutar um pouquinho. Feche seus olhos, feche seus olhos. Oh, recapassori andalabás. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Desfrute agora, igreja. Feche seus olhos nesse momento. Vamos entrar agora um pouquinho no ambiente celestial. Feche seus olhos. Oh, recapassori andalabassori andalamas. Oh, Espírito Santo, já está em você, igreja, a unção. Feche seus olhos nesse momento. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, recapassori, calabassori, andalamas. Em nome de Jesus, fala para Deus agora que você quer luz no seu entendimento. Fala para Deus agora que você quer receber a graça ainda mais dele. Fala para Ele que a partir de hoje você vai meditar com Ele na Escritura. Você vai ler a Bíblia com Ele. Fala para Ele que você quer receber conhecimento. Fala para Ele que você quer crescer na graça, no conhecimento. Oh, recapassori andalabás. Oh, Espírito Santo.